Depois do intervalo que a gente estava aqui, nós estávamos frustrados porque rolou um Google Maps na outra turma e vocês não rolou. Aí eu peguei uma coisinha para diferenciar. Eu consegui aqui lento, devagar, enquanto vocês estavam no intervalo, separar algumas imagens de lá, melhor. Então, ó, aqui é o teatro, aqui é descido do pátio de esculturas, onde tem a fonte dos desejos. Isso aqui tudo é o percurso do Vale do Anhangabaú. Pra cá já tem a avenidona, né? Já tem uma quedona aqui. Aqui parece ser baixinho na foto, gente, mas é super alto, tá? Dá vertigem olhar para baixo do viaduto do chá. As esculturas que eu falo que são maravilhosas, elas estão aqui. Se você pegar esse caminho aqui, seguir direto e atravessar reto, vocês vão ver aquele paisagismo fantástico que não é do Vale do Anhangabaú. É propriedade particular, mas eu considero de intensa qualidade. As esculturas estão aqui deste lado, e aquela área lá de paisagismo, que tem até um Ralph e tal, né, que eu tinha, já estão seguindo para cá. As imagens que a gente viu é pegando essa rua aqui e prosseguindo, as que eu tirei, que vocês viram agora há pouco nos slides. Deixa eu mostrar mais coisinhas aqui. Ó, esse é o teatro. O pátio está aqui à direita, é fantástico. O próprio teatro, gente, ele é uma obra paisagística, porque a fachada dele, compõe de massa da paisagem, tem esculturas, né? Então ele em si é um paisagismo, esse teatro aí. Essa é uma das esculturas que eu acabei de comentar que ficam à direita, que é bem modernosa, bem arrojada. A rosa, não, as esculturas não são de obra dela, né? Quem projetou o pátio foi ela. Aqui é a fonte do desejo, quando eu fico o pátio de... Não, desculpa. Você está falando deste? Não, do pátio para as esculturas que você falou. De lá, das modernas, é obra dela. Aqui já é coisa mais colonial, tá? Agora, aqui tem um paisagismo que ela dá continuidade no Vale do Anhangabaú, que é quando você desce aqui, tá? Após a fonte dos desejos. Então, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui foi só porque apareceu e eu acho que eu tinha que comentar, porque a Tomi Otaki, ela é uma referência tão grande em termos de escultura e paisagismo, né? E ela é uma expressão lá de São Paulo, então eu acho que é importante ver alguma coisa, mas vocês vão ver porque a Tomi faz parte da lista da pesquisa. Cadê? Outra foto de chá? Não é isso. Aqui é o tal do paisagismo que eu conto que tem logo após o pátio de esculturas, tá? Esse que é a coisa que eu falo grandão, que tem as palmeiras altas ao lado do teatro. Ok? Professor, dá para ajudar a cidade da Uruguai? Dá certo? E vocês vão fazer? Ai, não faz pergunta difícil não, porque não tem esse senso geográfico tão bom em São Paulo. Eu só fui para São Paulo para fazer turismo cultural uma vez. Todos os outros eu fui fazer outros turismos, entendeu? Aí... Mas a Paulista você sabe que não tenho essa memória, se é. Acho que deve estar lá na lista, tá? Em pesquisa de vocês. Bom, bora fechar, porque na verdade a gente não está aqui preocupado tanto com ela, porque já passou. Foi só um resgate porque a gente deixou passar. A gente estava já lá no Timbura já, né? E a gente ia ver uma obra aqui dele que é muito interessante, que é Edifício Gustavo Capanema, que ele era sede do Ministério da Educação, né? Gente, e esse projeto, ele é um marco do paisagismo contemporâneo, tá? Do paisagismo moderno. Por quê? Ele se projetava sobre uma grande avenida, ele era um grande vão em balanço, em suspenso, na verdade, um jardim suspenso grande na frente de uma grande avenida, que para a época era uma coisa que não existia, então ele foi precursor, tá? Aqui já é uma das propriedades particulares que ele projetou também. Então ele já tem uma característica um pouquinho mais carregada, né, no visual, nas cores, a quantidade de planta, porque ele vai aproveitar a vegetação natural.
Gente, esse daqui é outro também que eu vou sentir pena da gente não estar no Google Maps, porque eu também naveguei dele lá na Turma da Manhã, assistam. Mas é a praça que eu passei quase todos os meus réveillons até eu chegar na idade adulta. Porque depois eu enjoei daí, que eu aguentava mais ficar vendo as velhinhas aí na praça. Eu comecei mais para Boa Viagem, que é um programa mais pegação, né? Achava mais interessante. Mas é a Praça de Casa Forte, que é uma praça que fica na Zona Nobre de Recife. É projeto do Burle Marx. E é um projeto de referência, ele tem esse espelho d'água bastante tradicional. Casa Forte, ela tem uma identidade própria, porque existe toda uma história da origem de Recife, que aconteceu lá, as guerras. Então tem uma série de prédios históricos que estão ao redor daqui dessa região, que são importantes, sem falar que aqui é onde está a nata de Recife, né? A Zona Nobre de Recife é ao redor dessa praça. Todo ano acontece o Réveillon aí, são convidados artistas da terra, eles colocam um palanque no lado de cá, onde tem um prédio histórico, e aí as pessoas colocam barraquinhas ao redor disso aí tudo, e elas comemoram o Réveillon aí. Ficava eu cuidando dos talheres gravados da minha avó, ela neurótica para ninguém roubar os talheres e as louças dela, aí eu lá a noite inteira trabalhando no Réveillon, servindo e catando os talheres para não vender. Só tenho trauma desses Réveillon aí, eu cuidando de prato. Por isso que eu depois fui para Boa Viagem, né, ver a cascata. Mas enfim, caramba, tá todo mundo me olhando, recriminando, né, que eu tô falando desse jeito. Vai lá carregar as panelas da minha avó pra você ver se é bom. Eu acho que tá recriminando tudo, né? Recriminando o quê? Depois você fala depois da gravação. Mas olha, infelizmente, gente, esse aí não é o período do espelho d'água com água em movimento. Então, é considerado um projeto assim que não é muito saudável, né? Na época isso era comum. A maioria dos projetos iniciais, Brasil Colônia, início de moderno, eles não tinham essa preocupação tão grande como a gente tem hoje com a qualidade da água, do ar, sustentabilidade. Mas até que para garantir a renovação do ecossistema aí nesse microecossistema, até que eles tiveram uma solução interessante. As daqui de Brasília tem peixinhos, né? Tem carpas. A de Recife é um pouquinho mais autêntica. Lá tem cada sapo desse tamanho, ó. Era simplesmente o local que minha irmã mais odiava aí, porque a gente ia passar o Réveillon lá, quando a gente está andando por aqui, os sapões pulam, né, na frente da gente. Então, normalmente as meninas lá morrem quando estão aí na praça. Não é grande, eles são enormes, sabe? É um sapo expressivo. É o sapo maduro. Não, eu não sei. Não entendo não, sabe? Já viu que não? Bom, não sei por que eu repeti o slide do edifício Gustavo Capanema. Mas do lado de cá tem a Praça Euclides da Cunha, que ela tem uma característica bem expressiva da escultura de característica do paisagismo brasileiro, né? Que é a identidade do sertanejo, né? Os próprios valores culturais. Então o Burle Marx faz uma apropriação aí muito devida relacionada com a nossa cultura. Aqui já é um sítio que faz parte da fundação, né, do Burle Marx. Esse é um dos que agora no vídeo já. Hoje não mais, né? Hoje não dá mais. Dá tempo. A gente vai ver os vídeos. Se não der, são 3. A gente interrompe no segundo ou no primeiro, ou o que der tempo hoje. Não tem problema não. E aí a gente vai assistir o vídeo dentro aí desses sítios. Aí vocês vão perceber, gente, ó, bastante planta aquática, que são características do Burle Marx também. Outra coisa, já comecei a ver isso, a gente já começou a ver isso já no MAN, mas o Burle Marx fazia muitas dessas esculturas elevadas de pedra, normalmente para colocar bromélias. Então aqui, ó, eu quero imaginar, apesar de na foto eu também quando eu fui lá não vi isso. Estão vendo aqui, ó, esse trecho onde ele coloca esse elevado aqui de pedras, e também os próprios seixos gigantes. Eu quero acreditar que antes de alguém depredar isso aí, porque lá é um local aberto, no meio do atento do Flamengo, deviam ter muitas bromélias aqui em cima também, como tem lá no sítio, ó. Olha lá que legal. Aqui embaixo vocês veem de novo bromélias, né? Bromélia é muito presente no trabalho dele.
De novo a gente vê aquele contraste entre as gramas escura e clara e o contraste que eu falei que a gente ia ver mais à frente dos pingo-douro com trapoeraba roxa. Gente, trapoeraba, tá certo. É porque tem uns lambaris roxos que são trapoeraba e tem outros que são trandescante. Então, aquela hora eu falei outro nome porque são duas espécies diferentes. Ele trabalha muito com filodendro também, tá? Então, o filodendro é um grupo de vegetais que existem em abundância com diversas espécies. Aqui tem milhares de filodendros diferentes. Quando a gente for estudar, a gente for ter noções de botânica, a gente vai ter alguns deles lá, para vocês verem o formato e entender. São essas plantinhas que a folha tem a forma de um coraçãozinho. A maioria dessas plantas com formato de coraçãozinho é filodendro. Tá? E eles são plantas originais, brasileiras, da Mata Atlântica. Então elas são plantas próprias de terreno alagado, elas se prestam muito à área alagada. Por isso que o Burle Marx trabalhava muito, porque era planta própria para colocar ou na margem ou dentro desses lagos que ele projetava. Aqui é o Largo do Carioca, que é um dos pontos, dizem, lá no Rio, ele é dito como o coração do Rio de Janeiro. É uma área turística de muito interesse, tanto do turista quanto do próprio morador do Rio de Janeiro. É uma área que está próxima aos pontos de boemia, então ele é um ponto de encontro, ele é uma área de referência. E, na verdade, o complexo do Largo do Carioca, ele tem importância não somente pelo fato de ter praça, de ter esse desenho do Burle Marx, até porque já existia um traçado anterior, no período colonial, onde ele vem, resgata a identidade, dá uma nova roupagem e cria esse visual que a gente está vendo aí. Mas perto dele, gente, tem prédios históricos, tem inclusive o prédio do BNDES que fica mais, norte, leste, mais a oeste do Largo do Carioca, se não me engano, que tem um projeto paisagístico dele também, que tem uma característica muito específica, que a gente vai ver daqui a pouco. E deixa eu ver se tem uma imagem aérea. E a gente vai ver de novo esse traçado cubista no desenho, né? Tem até algumas praças, algumas fontes de esculturas, na verdade não tem muito, porque durante o período colonial os quilombos, eles depredavam muito essa área, né? Então, como tinha aí uma área, um assentamento ocupado por famílias dos negros escravos, então eles se rebelavam muito, então faziam algumas depredações, e essa praça era um dos locais que eles depredavam e quebravam os cantos, até porque na região onde eles ficavam não tinha água, então eles iam aí para poder quebrar, extrair água, esse tipo de coisa. Um banho público forçado, né? Já que não faziam para eles igual fazia-se em Roma, eles iam lá e fabricavam o banho público dele, né? Mas não era só para banho não, era água para tudo. Gente, essa daqui é a propriedade de Odete Monteiro, que a propriedade que já foi, né, da Odete Monteiro, que não é mais, já passou pelo Ralph, da dupla Christian Ralph, já passou, bom, enfim. O que importa é que esse foi um dos projetos mais premiados do Burle Marx, porque ele é um projeto de um paisagismo de sítio com características que não eram típicas do sítio. Então ele, para fazer esse projeto aí, foram colocadas centenas de carroças, né, dezenas, aliás. E ele tem uma história muito interessante, porque o Burle Marx projetou esse sítio aí com uma concepção tal e ganhou tantos prêmios, que o Burle Marx, ele tinha interesse em manter, porque ele ia passar o resto da vida ganhando prêmio, né, enquanto esse jardim estivesse bom. E ele ia ir periodicamente para visitar, e chega uma hora que o dono da propriedade fala, eu preciso de uma piscina aqui no projeto original. E aí ele contrata um arquiteto, que não é o Burle Marx, para fazer, e aí faz o projeto da piscina e quer colocar. E o Burle Marx fala, não, isso aí não pode, no meio da minha obra de arte, isso aí é intocável. Né, a síndrome que nós temos, eu acho que de repente até a Rosa Clias, quando fala de síndrome de Deus, pode ser que ela esteja falando desse jeito, mas se for desse jeito eu já compreendo de uma maneira melhor. Nós arquitetos, a gente tem um pouco de ligação com o que a gente cria, né? Então, de posse, sentimento de posse com aquilo que a gente faz.
E alguns de nós pensam que a casa que a gente foi pago para projetar que é nossa mesmo, né? Esquece que não é da gente. E é difícil quando você começa a gostar da sua obra, não ficar ligado a ela, não doer quando ela está indo mal, né? Eu sinto isso. Quando eu vou nas obras de Fazendinho, tem épocas que eu me espanto, que eu digo, gente, ainda conhecer um jardim lindo, que tem flores, tem palmeiras, bora lá, e a gente marca, vai, faz a vida quando chegar lá, aí vocês chegam lá, aí, professor, mas e as palmeiras lindas, e as flores? Morreu tudo, né? Não tem mais nada. Enfim, e aquela casa também, cara, que você acha que é a sua melhor composição, aí quando você vai lá visitar no que vem tem um puxadinho, né? Aí você vê aquele negócio lá na frente horroroso. Eu acho que foi isso que o Burle Marx sentiu, e aí o Burle Marx ele passou a visitar o sítio, mas ele entrava no sítio pelo acesso contrário ao principal, porque ele não queria ver a piscina que estava aí. Porque ele no início ia e ficava brigando com o dono, depois ele começou a tomar tanta raiva que ele dava a volta pela piscina pelo lado contrário para não ver, para poder ver o resto da propriedade. A gente vai ver, inclusive, o dono da casa falando isso no documentário. E aí a gente vai ver o seguinte, ó. Os livros entram em controvérsia, falam de algumas coisas aí, mas vamos ver o que tem de principal nele. Traçado do Parque do Ibirapuera já foi considerado por muitos críticos um dos melhores parques do mundo e especialmente da América Latina. Então ele é dito como o melhor parque. Bom, eu não sei qual o critério que ele usa para melhor parque. Talvez seja porque ele é o de maior repercussão, porque está um parque principal da maior cidade da América Latina, né? Então talvez esse seja o principal referencial. Mas ele tem esse traçado orgânico, né, super abstracionista. Ele vai ter as esculturas, ele vai ter todas são simbólicas, mas vai ver primeiro umas esculturas abstratas que tem ao longo do parque e outras de ordem que funcionam como símbolo do nosso patriotismo, né? Que estão relacionados com a nossa independência, nosso movimento político, histórico do momento. Mas é importante vocês saberem também que os livros eles entram em controvérsia quanto à autoria, inclusive, do Ibirapuera, porque existe um trabalho anterior ao Burle Marx que é atribuído a um engenheiro. Então ele aparece como o cara que projetou aí. Bom, como eu acho que as atribuições elas devem ser específicas, eu sou a favor da divisão, né? Eu duvido que o traçado que esteja aí tinha uma concepção arquitetônica e paisagística, né? Então eu prefiro atribuir esse trabalho ao Burle Marx. E ele tem também alguns trechos de paisagismo bem simbólico, né? De ordem mais surreal, como é esse local aqui para meditação. Aconselho fortemente que vocês vão para lá para fotografar esse trecho daqui, é bem bacana, né? E só para a gente não encerrar, obviamente que eu não estou mostrando todos os trabalhos, porque eu quero que vocês façam pesquisa, então por isso que eu estou sendo mais superficial. Um trabalho que não tem nada a ver com o que a gente conhece, no local que a gente também não costuma divulgar e conhecer, que é o Palácio de Karnak lá no Piauí. Vocês vão perceber, gente, que por ser um trabalho mais antigo dele, ele tem um traçado super colonial, né? Um traçado que lembra muito o que a gente aprendeu lá de Renascimento, porque o Burle Marx teve essa fase dele também. Lembra que eu falei que ele se influenciou pelo Glaziot? Então ele começa imitando muito o traçado do Glaziot. Depois que ele atinge uma determinada autonomia, que ele começa a trabalhar de maneira mais cubista, aquela coisa mais influenciada pela arte moderna, tá? Oi? O nome dele. Palácio de Karnak, com K. K-R-N-A-K. Esse aqui, gente, é o edifício que eu falei que está lá próximo do Largo do Carioca, que é lá no centro do Rio de Janeiro. Lá no centro do Rio de Janeiro, pertinho do Largo do Carioca, tem o BNDES e a praça lá, aquela que a gente viu do Glaziot.
Essa daqui, ó, a primeira que a gente fez no Brasil, a Praça Tiradentes, tá? Que foi feita inclusive em homenagem ao centenário do Tiradentes. Elas são bem próximas umas das outras. Se entrar no Maps, você vai ver lá na turma, a gente navegou na turma da manhã, tá um pertinho do outro. E o edifício BNDES, o projeto dele, tem uma coisa interessante. Ele é um jardim suspenso feito dentro do subsolo. Então ele também é uma inovação feita pelo Burle Marx. Aí ele vai ter o espelho d'água, o primeiro espelho d'água enterrado também. Então ele vai ganhar esse destaque aí por ter uma característica própria, né? E é uma área de socialização. Feito dentro do subsolo? Ele é feito dentro do subsolo. Na verdade é porque na frente aí tem uma topografia que favorece, né? Ele é considerado subsolo para o prédio, mas se você olhar a rua está no nível lá embaixo, então ele está mais próximo do nível da rua, se a gente considerar a rua, tá? Mas quando a referência é prédio, a gente está no subsolo, e o terreno está adjacente ao prédio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar o Burle Marx aqui, porque tem muito mais coisa para a gente ver nos vídeos, e vai ser dito com mais propriedade, porque são pessoas que estão lidando diretamente com ele, tá? Como eu não quero interromper o vídeo quando vocês estiverem, se bem que não vai estar gravando, né? Então dá para eu interromper, mas não vou adiantar. Nos trabalhos é bom que vocês... É bom não, vai ser cobrado. A gente vai fazer uma pesquisa sobre as obras que eram do Burle Marx e do escritório Burle Marx, dele propriamente, e do assistente dele que depois assumiu o escritório, tá? Então vocês vão ter que separar e colocar como sendo dele no trabalho e a parte do Burle Marx, a autoria do Burle Marx, que vai se fazer diferença, tá? A linguagem, inclusive, vai mudar um pouquinho quando vocês verem que o Burle Marx morre. Mas no próprio vídeo vocês vão ver o ano que o Burle Marx nasceu, o ano que ele morreu. Aí é só vocês verem, se o ano da obra tiver posterior à morte dele, já é do outro cara, tá bom? Bom, vamos interromper aqui.